Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero meditar com você um pouco sobre o tema, que é um tema bastante conhecido, mas a gente quer tratar sobre esse tema, uma explanação bíblica. Mas antes eu quero que os amados irmãos abram a sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Eu quero trazer um estudo bíblico, meus amados irmãos, sobre a representação da Páscoa para aquele que conhece a palavra de Deus. Sabemos que a Páscoa, ela tem alguns significados e a gente quer falar sobre a Páscoa de acordo com a Bíblia Sagrada, porque nós sabemos que existe várias traduções, existe vários ensinos que falam sobre a Páscoa. Mas eu quero falar sobre a Páscoa com relação à Bíblia. Eu quero falar sobre a Páscoa com relação sobre aquilo que a Bíblia ensina. É por isso que eu quero que os amados irmãos prestem bem atenção naquilo que iremos falar. Muito bem, vamos abrir aqui um estudo bíblico, trazer para você uma palavra da parte de Deus. Olha só, a primeira Páscoa, celebrada pelos judeus, ainda no período do cativeiro no Egito, é descrito na narrativa bíblica da seguinte maneira: os hebreus sacrificaram um cordeiro sadio de 1 ano, no dia 14 de Nissan. O animal foi assado inteiro e então consumido. O que não foi consumido foi queimado. A palavra Páscoa surgiu a partir do hebreu Pesach, que significa passagem, que segundo a história marca a libertação do povo judeu escravizado no Egito para a terra prometida. Para os cristãos, a Páscoa significa a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, ou seja, a sua ressurreição. Aí queremos falar sobre a representatividade da Páscoa para algumas pessoas. Páscoa vem do hebreu Pesach, que significa passagem. Festa celebrada há mais de 2000 anos para lembrar o êxodo dos judeus do Egito depois de 300 anos de escravidão. Para os cristãos, essa é a mais importante das datas cristãs. É comemorada em todas as partes do mundo e simboliza alegria, recomeço, nova vida e sentido do sacrifício em razão de outra passagem, a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos costumes ligados ao período pascal vêm da celebração da Páscoa judaica, em que o sacrifício do cordeiro era um prognóstico do sacrifício de Cristo na cruz. Os símbolos da Páscoa no mundo são: o cordeiro representa o sacrifício, do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. As luzes, velas e fogueiras significam a chama da luz e da esperança, de acordo com o mundo. Os ovos, de acordo com o mundo, simbolizam o nascimento, a nova vida que retorna à natureza, visto que a existência de muitos animais tem sua origem no ovo. Os coelhos
representam o nascimento e a nova vida em razão de sua fertilidade, pois são animais que se reproduzem rapidamente e em grande escala. Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos na Páscoa para representar a alegria da ressurreição e o reconhecimento do sacrifício. A tradição de se oferecer ovos veio da China. Séculos atrás, os orientais se preocupavam em envolver os ovos naturais em casca de cebola, cozinhando-os com beterraba. Quando retirados da água quente, apresentavam desenho nas cascas. O costume de presentear ovos chegou ao Egito e à Pérsia. As pessoas passaram a atingir ovos com alegres cores, presenteando-os os amigos na festa da primavera. Os persas acreditavam que a terra havia saído de um ovo gigante. Para os egípcios, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Existem algumas versões para explicar a substituição de ovos naturais pelos de chocolate. A hipótese mais provável é a que se refere à indústria de chocolate, iniciada pelo holandês Van Houten em 1828. Depois da morte de Jesus Cristo, os cristãos consagraram o hábito de comemorar a Páscoa como lembrança da ressurreição. No século XVIII, a Igreja o adotou oficialmente, visto ser Cristo, o Cordeiro Pascual. A história dos ovos de Páscoa. O domingo de Páscoa é a ressurreição, simbolizada pelo ovo, significando o nascimento, a nova vida. A tradição de oferecer ovos vem da China. No dia 15 de abril, ao abrir o seu ovo de Páscoa, lembre-se que a paciência chinesa é responsável por essa tradição. Há vários séculos, os orientais preocupavam-se em embrulhar ovos naturais com casca de cebola e cozinhavam-nos com beterraba. Ao retirá-los do fogo, ficava com desenhos mosqueados na casca. Os ovos eram dados de presente na festa da primavera. O costume chegou ao Egito, assim como os chineses. Os egípcios distribuíam os ovos no início da nova estação. Depois da morte de Jesus Cristo, os cristãos consagraram este hábito como lembrança de ressurreição e no século XVIII a Igreja o adotou oficialmente como símbolo da Páscoa. Desde então, trocam-se os ovos enfeitados no domingo após a Semana Santa. Há duas versões para explicar a substituição de ovos naturais pelo de chocolate. Uma delas conta que a Igreja proibia durante a Quaresma a alimentação que incluísse ovos, carne e derivados do leite. Mas essa versão é contraditória, pois na Idade Média era comum a bênção de ovos durante a missa antes de entregá-lo aos fiéis. O surgimento do ovo de chocolate na Páscoa se deu a partir do século XVIII, em substituição aos ovos duros e pintados que eram escondidos nas ruas e no jardim para serem caçados. Foi uma descoberta fabulosa de confeiteiros franceses que inventaram esse modo atraente de apresentar o chocolate. A cruz da ressurreição representa o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro. Simboliza Cristo, que é o Filho e o Cordeiro de Deus, sacrificado em prol de todo o rebanho, ou seja, a humanidade. Embora tido como símbolo da Páscoa cristã, o Cordeiro já era muito importante na Páscoa judaica e nos cultos teotônicos, onde era frequente o sacrifício de animais aos deuses. Então, irmãos, eu trouxe um texto. Falei primeiramente da passagem bíblica e depois eu trouxe um texto para você entender a visão da Páscoa
para algumas pessoas. Para nós cristãos, conhecedores da palavra, a Páscoa representa a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. A gente usou a passagem bíblica de 1 Coríntios 11, 23 em diante, como textuário, porque justamente quando nós celebramos a Santa Ceia, ou participamos da Santa Ceia do Senhor, a gente lembra da morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. Então, para nós cristãos, nós acreditamos da maneira que a Bíblia ensina. Mas nesse estudo em curso, você pode observar a visão da Páscoa para a religião, a visão da Páscoa para o catolicismo, a visão da Páscoa para o protestantismo e a visão da Páscoa para o comércio, a visão da Páscoa para outras pessoas, de determinadas nacionalidades, nações e até mesmo religião. O que a gente quer tratar neste exato momento, nesta mensagem, é que cada um tem uma visão, cada um tem uma maneira de ver, cada um tem uma maneira de pensar. Por isso que é importante aquilo que o apóstolo Paulo lhe disse, que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. O próprio Cristo disse que o povo dele está perecendo porque lhe falta o conhecimento. A gente tem que entender ponto a ponto, lado a lado e de acordo principalmente a um princípio bíblico cristão. Porque nós sabemos que existe heresias, sabemos que existe contradições, existem hipóteses heréticas que tentam e vão até deturpar ao ensino da palavra. Eu mesmo não sabia como foi que surgiu esses ovos de Páscoa, mas hoje estudando e trazendo para você a explanação do estudo bíblico à luz da palavra, mas é claro, porque se eu trago a definição do que o mundo prega, é para que você entenda a maneira que o mundo vê. Se eu trago a visão da maneira como a religião prega, é para que você entenda como é que a religião vê. Mas a gente tem que estar de acordo, meu irmão. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não pode ser substituído por um ovo. Jesus não pode ser substituído pelo costume oriental. Jesus não pode ser substituído pelo costume egípcio. Jesus não pode ser substituído pelo costume asiático. Jesus não pode ser substituído pelo costume europeu. Jesus não pode ser substituído por tradições de religião. Não. Jesus é o personagem principal da Páscoa. O sentido da Páscoa é Jesus. O significado da Páscoa é direcionado a entender que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É porque é bom, meus irmãos, a gente trazer esses estudos para que você entenda a visão de cada um. Meu objetivo aqui não é criticar, meu objetivo aqui não é menosprezar, não é dizer que eu sou melhor do que o outro, que eu sou melhor do que o próximo, que eu sou melhor do que meu irmão. Não. Meu objetivo é você entender a linhagem de pensamento de cada um. É por isso que estão seguindo um preceito bíblico que o apóstolo Paulo disse que cresça na graça e no conhecimento. De que? Da palavra. Mas de tudo a gente tem que estar por dentro, meu irmão, porque é tanto ensino, é tanta pregação, é tanta mensagem. Mas como eu sempre digo em minhas ministrações, eu ficarei, você permaneça com a palavra que é a verdade de Deus. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado,